2020, gente, eu trouxe aqui alguns números pra gente pensar, bebendo na fonte de um relatório muito bom do Ibope Repcom. Recomendo ao nosso ouvinte que busque as informações nesse relatório. Você estava bebendo esses dias, não? Pouco, né? Bebendo da fonte. Outra fonte. Deixa eu falar do relatório. Vamos falar do relatório. Melhor, né? Volta pro relatório. Vamos falar do relatório. 2020, todo mundo sabe disso, foi um ano muito duro, muito difícil para os clubes, né, do futebol brasileiro. E é interessante quando a gente percebe que as grandes marcas, ou nacionais ou multinacionais, elas estão presentes no esporte brasileiro muito no patrocínio dos campeonatos e no patrocínio da seleção da CBF, mas não nos clubes. Você praticamente não encontra grandes marcas nacionais ou mesmo internacionais patrocinando clubes aqui no Brasil. Coisa que você encontra, por exemplo, na Argentina. Existem outros mercados da América do Sul que têm grandes marcas. Chile, Argentina, Uruguai, né? Mas o Brasil ficou meio que fora. Foi um dos pontos que a gente discutiu com o Ricardo na quinta. Exatamente. Por que o Brasil hoje está meio fora dessa rota internacional de patrocínio? Que trava é essa, né? Que trava é essa? Existem vários motivos que explicam isso. Eu vou fazer uma provocação, muita gente talvez não tenha percebido. Talvez eu falei uma coisa óbvia, aproveitar a provocação de Tom. Observe o pós-jogo de partidas das mais quentes, envolvendo as questões mais delicadas, inclusive políticas na Europa, quando os jogos acabam. E quando os jogos acabam no Brasil, todo mundo se cumprimenta, todo mundo reconhece o valor do outro, sabe que ali é um esporte, que ali tem uma indústria por trás que precisa ser respeitada. E você não vai ver pancadaria em futebol europeu, que hoje é o que recebe mais investimento. Você não vê pancadaria, por mais quente que o jogo seja. Olha Bélgica e Itália ontem, o pau quebrou, os caras reclamando da Itália se jogando, os jogadores da Itália se jogando, acabou o jogo, todo mundo se reconhecendo, se abraçando, jogadores da Bélgica absolutamente decepcionados com o resultado. Mas isso... além disso está o esporte, o jogo, a indústria que eles fazem parte. É por isso que Tom está dizendo que as marcas reconhecem muito bem onde podem e onde não devem botar o dinheiro delas. Boa. Então vamos lá, velho. É porque eu sempre gosto de contar a versão não oficial, né? O lado B, o lado que B, é né? sempre o lado verdadeiro. Verdadeiro, cara. A gente nunca vai na versão Charles Miller. A versão Charles Miller, deixa que é... Não me venha com essa historinha de Charles Miller, não. Pois bem, cara, assim, engraçado que as duas histórias que são mais contadas sobre o início do patrocínio esportivo, né, nas camisas e no futebol, elas têm origem no que hoje se chama marketing de guerrilha, né? Porque foram ações não organizadas, né, não negociadas com os seus campeonatos, com suas federações, para acontecer. A primeira delas, cara, por incrível que pareça, que se tem notícia assim, de uma maneira mais intensa, é aqui no Brasil. Ela se deu com o Bangu, né? O Bangu, que era um time não é um time, né? Que é do bairro de Bangu, do Rio de Janeiro, próximo da fábrica de Bangu, uma fábrica de tecidos. Em 48 tinha ali o craque Zizinho, né, no seu time, e o Bangu ia fazer uma excursão para fora do Brasil e tira o seu escudo e põe exatamente o losango da marca da fábrica, uma vez que o seu presidente, na época, era também um do dono da fábrica, seu Teixeirinha. Então, por isso que o Bangu adota isso. É uma versão que se conhece e, de fato, aconteceu, porque você tem imagens da época com a camisa do Bangu. Aliás, é uma camisa histórica do Bangu, uma das mais bonitas dela. Essa aqui tem um losango escrito Bangu, né? Só uma Então, pra mim, assim, no digital, e aí ele falou isso pra gente lá, esquece visibilidade. Você vai ter marca ali que vai querer visibilidade, mas o que tá no jogo é conteúdo e dados. Quem capturar isso da melhor forma vai conseguir valorar essa questão. Por quê? Porque patrocínio, cara, sempre foi uma ciência inexata. Você não tem muitas informações de retorno sobre investimento, ainda é meio estimado. Números de audiência, você ainda não tem mecanismos e a métrica seguros. Era muito matemática. Você pegar assim, quanto tempo de exposição teve a marca, quanto custaria essa exposição se ela comprasse. Mas não é só isso que a gente trata quando fala de patrocínio, né? Claro. É o efeito em quem consome, na verdade. Relativo Mais vale, né? Então, assim, pra mim, agora é muito questionável. O negócio vai esquentar também pro lado do patrocinado, porque o patrocinador, ele vai ter os mecanismos de checagem próprio dele. Então ele vai chegar ao seguinte, vem cá, qual é o seu segmento que você tá atuando? Pra quem você tá falando, clube? Pra quem você tá falando, liga? Quem é esse cara já vai ter a informação. Hoje em dia ele depende muito do patrocinado. O patrocinador não audita isso junto. Essa informação vem de lá. Essa coisa vai mudar, porque no momento que você traz isso pro digital, um abraço, amigo. Você parou o empirismo. É fato. E o board tá no patrocinador, viu? Exatamente. Não tá nem no clube, viu? O patrocinador tá com o board muito Big disso, Data, né? muita inteligência artificial, esses mecanismos já estão usando muitas propriedades novas. Por exemplo, cara, quanto vale uma marca assinar uma disputa de pênalti de final da Copa do Mundo? De Itália e França. Vai começar a disputa de pênalti de Itália e França. Entra lá a marca. Quanto vale isso? Quantas pessoas no mundo estão assistindo e isso não é propriedade hoje?
Ou até mesmo um ângulo. Uma de disputa câmera. de pênalti da final da Copa do Brasil. Um gol na hora de assinar lá um replay. Os melhores momentos que já são vendidos em outras ligas. Um serão jogo de abertura do propriedade. campeonato? Um jogo de abertura. O dia da semana. É o dia O da jogo semana. da Playoff, segunda-feira, o jogo da terça-feira, o isso. jogo da quarta-feira. Eu Assistir nem aqui. falei um momento bacana que os clubes foram patrocinados por algumas coisas esquisitas. Palmeiras pelo Cassino da Galeria Pajé. O Coritiba por Cláudia Leite e Skank. O Flamengo com 3 interrogações esperando. O Corinthians com a Jontex. Era bom quando perdia, já tomava protegido, né? O Vasco com o SBT. O Vasco SBT. Aquele só de Fora sacanagem. do- Aquele aquela foi, foi aquele sensacional. foi O sensacional. River Plate de Sergipe com a banda Calcinha Preta, pô. Ah, pelo amor de Deus. River Teve- Plate, e Sergipe. teve o Botafogo fez uma campanha com varejo. De varejo, de varejo. Era inovador E demais, ainda né? caiu no rabo de foguete, que foi um negócio do Alex Free também, né? Telex Free, não foi? É, Telex foi Free, Alex Free. né? Bom, Foi. haja história, 1 hora é pouco.